Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui finalizando mais uma semana, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. Clica aí no like e compartilha também esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar muitas outras pessoas com a palavra de Deus, essa palavra que nos traz vida, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos abençoa, essa palavra que nos fortalece. Aqui, de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, nós temos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, e a você que está sempre conosco, seja bem-vindo também. Vamos para a nossa reflexão de hoje? Hoje eu quero refletir com você no texto que está em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17 até o versículo 22. Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E olhando para ele, Jesus o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Queridos, eu quero hoje falar com vocês sobre a experiência de um jovem supostamente rico. Um jovem supostamente rico. Veja, o comentarista Wisber, ele tem uma frase muito interessante em um dos seus comentários, que ele diz o seguinte: de todas as pessoas que se colocaram aos pés de Jesus, esse homem foi o único que saiu pior do que havia chegado. De todas as pessoas que se colocaram aos pés de Jesus, esse homem foi o único que saiu pior do que havia chegado. Veja, o texto diz que um jovem rico, vai até Jesus, se prostra diante dele e faz uma pergunta: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja, aquele jovem, por certo, era um jovem com grande potencial, até porque Jesus fala dos 6 últimos mandamentos. Ele diz que seguia aqueles mandamentos desde a sua juventude, e de fato ele era um jovem íntegro, né? Muito provavelmente um jovem respeitado, um jovem respeitoso, talvez o genro que muita sogra gostaria de ter, talvez o esposo que muita jovem gostaria de ter. Mas o fato é que ele se aproxima de Jesus querendo saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E o que Jesus vai mostrar nesse texto é que a vida eterna não é fruto do nosso esforço ou fruto do nosso merecimento. Na verdade, como o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, a salvação é pela graça. Ela é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele continua dizendo: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça de Deus. O que nós precisamos fazer é crer em Jesus, reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador,
clamando a Ele pelo perdão dos nossos pecados e vivendo então agora uma vida de obediência a Jesus. Bom, o que é que nós podemos aprender a partir desse texto que nós lemos acerca da experiência daquele jovem supostamente rico, aquele jovem que vai até Jesus? A primeira coisa é que aquele jovem, ele queria receber a vida eterna, mas ele não estava disposto a abrir mão das coisas terrenas e passageiras. Veja que no versículo 17, ele se ajoelha diante de Jesus e ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que ele chega diante de Jesus até de forma respeitosa, ele se prostra diante de Jesus, ele chama Jesus de bom mestre, só que ele faz uma pergunta como se a vida eterna fosse fruto de algo que ele pudesse simplesmente fazer. Veja, só que a gente percebe aqui uma incoerência. Ele sabia da importância e da necessidade da vida eterna, mas ele estava apegado à vida terrena, apegado às coisas terrenas, às coisas materiais. Tanto é que nos versículos 21 e 22, o texto diz que Jesus olha para ele e, amando, Jesus o disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Veja, aquele jovem tinha um tesouro terreno, um tesouro material, mas lhe faltava um tesouro nos céus, lhe faltava a vida eterna, lhe faltava a salvação. E Jesus então propõe para ele o seguinte: olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem, segue-me. Só que o texto diz que aquele jovem sai triste, porque tinha muitos bens. Provavelmente para aquele jovem, seus bens era mais importante do que o bem maior que Jesus tinha para lhe oferecer. Ele até queria ter a vida eterna, mas desde que isso não implicasse em abrir mão das coisas terrenas. Sabe, queridos, há muitas pessoas que agem como aquele jovem. Até querem ter a vida eterna, até querem ser abençoados, até querem ter a salvação, mas não estão dispostas a seguir a Jesus. Não estão dispostas a fazer a vontade de Jesus, não estão dispostas a obedecer a Jesus. E a vida, ela não consiste em ter, a vida consiste em ser um servo do Deus Altíssimo. Não adianta ter todos os bens que o mundo pode oferecer e não ter o bem maior, que é a salvação eterna. Então aquele jovem, ele queria receber a vida eterna, mas ele não estava disposto a abrir mão das coisas terrenas e das coisas passageiras para seguir Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que aquele jovem, ele teve uma atitude que até representa uma rendição, uma honra, um respeito a Jesus quando ele se prostra diante de Jesus. Mas essa atitude não significava que ele estava verdadeiramente se rendendo a Jesus. Quando Jesus diz a ele o que faltava, ele prefere continuar vivendo a sua vidinha, a sua rotina, apegado às suas coisas, do que seguir Jesus, do que abrir mão das coisas terrenas para seguir Jesus. E há pessoas que supostamente honram a Deus com seus lábios, mas o seu coração está completamente distante de Deus. Há pessoas que dizem que amam a Deus, mas na verdade estão apegadas às coisas dessa vida e não amam a Deus coisa alguma. Porque quem ama a Deus busca ao Senhor em primeiro lugar, busca fazer a vontade do Senhor e se compromete com o Senhor incondicionalmente. Então, o que Jesus na verdade estava pedindo àquele jovem é para que ele priorizasse a vontade de Deus, para que ele colocasse realmente Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós podemos perceber com a atitude daquele jovem no versículo 22, ele saiu abatido por essas palavras, retirando-se triste, porque possuía muitos bens. Então, aquele jovem, ele não estava disposto a priorizar Jesus. Ele até queria a salvação, ele até queria a vida eterna, mas ele não queria mudar de vida. Ele não queria abrir mão dos prazeres desse mundo, ele não queria abrir mão das coisas dessa vida. E há muitas pessoas que estão tentando conciliar a vida com Deus com a vida de pecado, tentando conciliar a vida com Deus com a vida
de permissividade, de promiscuidade, com uma vida contrária à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5,17, ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O próprio Jesus, ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Jesus requer que neguemos a nós mesmos, neguemos as paixões desse mundo, neguemos tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Nós temos que abrir mão, temos que renunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Nós temos que renunciar. Então, ao que tudo indica, as coisas materiais ocupavam um lugar de prioridade no coração daquele jovem. Por isso, ele prefere sair triste e continuar a sua vidinha do que abrir mão das coisas passageiras para se apegar às coisas eternas. Outra lição que nós podemos aprender nesse texto é que aquele jovem, ele até parecia ser um bom religioso, mas ele não estava disposto a ser um verdadeiro discípulo. Ele até parecia ser um bom religioso, mas não estava disposto a se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Veja que ele chega elogiando Jesus, chamando Jesus de bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna. E Jesus diz para ele, por que você está me chamando de bom? Qual é o seu interesse? Parece que a impressão que se dá é que aquele jovem estava elogiando Jesus com o objetivo talvez de conquistar o coração de Jesus para receber aquilo que ele queria. Como se ele tivesse ali simplesmente a intenção de agradar Jesus, para que Jesus desse a ele a salvação. Aí Jesus fala dos mandamentos, mas se você observar, Jesus fala dos 6 últimos mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. São os mandamentos que tratam do relacionamento do ser humano com o seu próximo. Mas veja que Jesus não cita aqui os 4 primeiros mandamentos que falam do relacionamento do ser humano com Deus. Porque Jesus sabia que, na verdade, o que aquele jovem precisava era honrar a Deus, amar a Deus, servir a Deus, priorizar Deus na sua vida. Ele até respeitava as pessoas. Ele até agia com integridade diante das pessoas. Ele até provavelmente honrava pai e mãe. Provavelmente não matava, não roubava, não mentia. Mas não estava disposto a amar a Deus de todo o seu coração. Não estava disposto a colocar Deus como o único Deus da sua vida, como o único Senhor da sua vida. Então, nós observamos que aquele jovem, ele até podia ser um bom religioso, e há pessoas que são excelentes religiosas, mas não são discípulos de Jesus. E Jesus, ele não está em busca de simples admiradores, ele está em busca de discípulos. E discípulo é aquele que segue o seu mestre. Discípulo é aquele que aprende e vive como seu mestre. Então o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas até querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Outra lição que a gente aprende, que a gente percebe nesse texto, é acerca da expectativa e da realidade. Veja que aquele jovem, como eu disse, era um jovem exemplar. Era um jovem exemplar. Só que ele precisava reconhecer que ele era um pecador. E há muitas pessoas que dizem assim, não, eu mereço ser salvo, porque eu não faço isso, não faço aquilo e tal, e aí cita algumas coisas que ele não faz e que supostamente o tornariam um merecedor da salvação. Só que uma coisa que é fundamental é o ser humano reconhecer que é pecador e que é carente da graça de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Só que para isso o ser humano precisa reconhecer que é pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é a partir do momento que o ser humano reconhece que é pecador, que ele então se aproxima de Deus, buscando perdão para os seus pecados. Então aquele jovem, ele precisava reconhecer que era um pecador, ele precisava reconhecer que as suas riquezas não eram suficientes para lhe proporcionar a verdadeira felicidade. Ele precisava reconhecer que a salvação não é fruto do esforço ou da capacidade humana. Ele precisava reconhecer que a salvação vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o nosso papel? É crer. Qual é a nossa responsabilidade? É crer. Crer tem tudo a ver com obedecer. Quem crê, obedece. Então nós precisamos nos aproximar de Jesus, confessando o nosso pecado, clamando a Ele pelo perdão e suplicando pelas suas misericórdias. Veja que Jesus, ele não estava dizendo para aquele jovem que ele iria simplesmente obter a salvação vendendo os seus bens, porque a questão não estava nos bens. A questão estava no fato de o coração daquele jovem colocar os bens como prioridade e não Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É o que Jesus nos ensina em Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus. Nada deve ser mais importante na nossa vida do que Deus, do que a presença de Deus, do que fazer a vontade de Deus em nossa vida. Então, Jesus ele quis mostrar para aquele jovem que as suas prioridades não estavam de acordo com as suas palavras. Ele queria obter a salvação, mas não estava disposto a viver como salvo. Ele queria obter a salvação, mas não estava disposto a viver como um discípulo de Jesus. Ele queria a salvação, mas ele não queria viver em santidade, priorizando o reino de Deus. Então, o fato de não querer vender os seus bens para seguir a Jesus nos mostra que aquele jovem realmente não amava Jesus. Porque se ele amasse Jesus, se ele estivesse realmente disposto a ser um discípulo de Jesus, ele abriria a mão dos seus bens. Ele venderia os seus bens e seguiria Jesus. Mas o texto diz que ele ficou abatido e saiu triste porque possuía muitos bens. Muito provavelmente, ele preferia os seus bens do que Jesus. Ele preferia os seus bens materiais do que o bem celestial, do que o tesouro no reino de Deus. Portanto, queridos, que nós possamos refletir nessa manhã sobre como anda o nosso relacionamento com Deus e sobre o que nós temos priorizado em nossa vida. Talvez você que está me assistindo nessa manhã até já seja salvo por Cristo Jesus, mas não tem priorizado o reino de Deus. É preciso priorizar o reino de Deus em seu coração, priorizar a vontade de Deus em sua vida, para que você possa também desfrutar da plenitude da bênção de Deus e da salvação eterna. Que nós possamos nesse dia refletir sobre como anda o nosso relacionamento com Deus. Às vezes, nós somos excelentes religiosos, mas péssimos discípulos. Que nós possamos refletir nessa manhã sobre como anda o nosso relacionamento com Deus. O que é que nós temos priorizado? A quem nós temos amado? O que é que tem sido mais importante na nossa vida? Que nós possamos identificar que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador e que é a Deus que nós amamos e servimos de todo o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos aproveitar que hoje é sexta-feira, encerrando mais uma semana, e nós vamos então orar, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, muito obrigado por mais essa semana que se passou, pela oportunidade que tivemos de compartilhar a Tua Palavra, por tudo que nós aprendemos nesses dias. Obrigado, Pai, por todo o Teu cuidado para conosco, pelos Teus livramentos, pela Tua provisão. Muito obrigado, Senhor, sobretudo pelo privilégio de podermos conhecer e servir ao Senhor. Obrigado pela Tua Palavra que abre o nosso entendimento e nos faz compreender acerca de quem o Senhor é, de quem nós somos e de quem o Senhor quer que nós sejamos. Ajuda-nos, ó Deus, a priorizar o Senhor e o Teu reino,
Ajuda-nos, ó Deus, a amar o Senhor de todo o nosso coração e que a nossa vida glorifique ao Senhor e seja um reflexo da Tua presença em nós. Que ao olhar para nós as pessoas também desejem conhecer o Senhor. Concede-nos, ó Deus, um final de semana abençoado. Continua, Pai, cuidando de cada um dos Teus filhos espalhados na face da terra. Obrigado, Pai, pelos nossos familiares, pela nossa família, pela nossa igreja. Obrigado, sobretudo, pela Tua presença em nossas vidas. Suplicamos a restauração do Senhor sobre aqueles que estão enfermos, ao passo que agradecemos também pela saúde que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, amém. Que Deus nos conceda um ótimo dia, que Deus nos conceda um ótimo final de semana. E se Deus permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado com o Reflexão e Vida. Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.